Sabe o que é aquele negócio de Deus ocupar um negócio a tal ponto que já nem quer mais o que você antes queria demais? O deixar as coisas por Cristo, não estou falando de deixar pecado. Pecado você tem que deixar ele logo mesmo, porque o pecado mata você, não é Deus. Não é Deus que sofre com o teu pecado, é você. O salário do pecado é morte. Falando de coisas lícitas. É você dar seu coração para Ele. É você se relacionar com a palavra de verdade. É você ser todinho dele. É você estar pronto para Ele. Porque tem uma forma de seguir a palavra. O verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E Jesus diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. E me seguem. Então como é que eu vou seguir Jesus? Ouvindo a sua palavra. Ouvindo a sua voz. Deixa eu te dar um exemplo bem bobo. Eu gosto de exemplos bobos porque faz até um jumento que nem eu entender. Amém? É por isso que eu gosto de exemplos bobos. Eu vi uma vez a pastora Heidi Baker falando sobre ouvir a voz do Espírito. E foi uma das definições mais bobas e poderosas que eu já ouvi. Ela falou, é como aprender uma língua nova. Você chega, por exemplo, num país que não é o seu, tem aquele povo conversando, interagindo numa língua que você não entende bulhufas. Você fala, cara, eu estou perdido aqui nesse lugar. Até que você começa a ficar exposto demais àquilo. E de repente começa a ficar mais familiar a você. Eu, por exemplo, eu tive na pandemia, a minha esposa é cidadã italiana, para fazer o meu processo de cidadania, entrou uma bendita de uma lei em 2018 que obrigava quem vai fazer o processo por cidadania, por matrimônio, tem que falar italiano, falar e escrever, tem que fazer uma prova para começar o processo. Falei, velho, então esquece, não vou fazer cidadania nenhuma. Só que chegou a pandemia, eu não tinha o que fazer, eu falei, quer saber, velho? Baixei um aplicativo, fiz os exames todos do aplicativo, em 2 meses zerei o aplicativo. Aí eu falei, agora pronto, eu fui introduzido na língua, você começa a falar, il gatto mangia mela, tipo, coisa de criança. Falei, cara, como é que eu vou continuar estudando? Pensei, mano, vou fazer o download da Bíblia. É um texto que eu já conheço, só que agora vou ler numa outra língua. Ou seja, eu vou ler uma coisa que eu já sei mais ou menos do que se trata, numa língua diferente. De repente você começa a fazer o download dentro de você da palavra escrita, numa língua que você não está ouvindo, mas você está ouvindo dentro de você. Eu não tinha com quem falar, a família da minha esposa, todo mundo é italiano, mas ninguém fala. Então eu tinha que ficar traduzindo coisa o dia inteiro, música na cabeça, conversando comigo mesmo. Tudo eu ficava tentando traduzir para o italiano. O que acontece? Cara, começou a ficar familiar. Aí eu assisti uma série, cara, eu já estava começando a entender o que os caras falam. Numa língua que antes eu não entendia nada, agora eu estou entendendo alguma coisa. Por quê? Porque eu coloquei a palavra em italiano para dentro de mim. Resumindo, para a glória de Deus, fiz o exame de dezembro e passei. Estou pronto para diventare no italiano, né? A voz de Deus, Ele nos deu um dicionário, uma palavra escrita chamada Bíblia, amém? Você vai botando ela para dentro de você. Cara, você vai botando a Bíblia para dentro de você. É a palavra de Deus. Mas você fala, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Pois é, essa saiu da boca de Deus. Deus só precisa falar uma vez e fica ecoando pela eternidade. Amém? Aquilo que Deus disse está dito, Ele não precisa ficar repetindo. Amém? Está dito. E aquilo que foi dito está escrito. Então a palavra de Deus ela é poderosa, escrita, dita, de qualquer jeito. Você bota ela para dentro de você e você começa então a fluir naquilo. Quando Deus fala com você agora, é como aquela língua que antes você não entendia nada, mas agora você está familiar. Você tem uma base, você tem um fundamento. Cara, tem aquele sonho que você comeu muita pizza e teve um sonho muito louco. Você fala, tive um sonho muito louco contigo, tu estava morrendo num acidente. Cara, tu comeu pizza demais e está tendo um sonho louco. Mas tem aquele sonho que você fala, cara, meu coração ficou diferente. Você tem a palavra de Deus para te fundamentar, para te dizer se é Deus falando ou não. Como é que eu me relaciono com Jesus? Ouvindo a sua voz e seguindo aonde quer que Ele for. Por quê? Porque a voz de Deus está com Ele e Ele tem a sua presença. A presença de Deus é esse lugar onde eu devo estar. O que Jesus está dizendo, cara, você precisa receber a atualização. Você já se relaciona com os mandamentos que Deus liberou? Agora você precisa continuar se relacionando com o que Deus está fazendo agora na face da terra. Ele veio e Ele está te chamando para andar com Ele. Cara, custe o que custar. Aonde que a gente tropeça muitas vezes?
É quando a gente está numa geração que reduziu Deus tanto, que a gente já tem dificuldade de entender que Deus é Deus. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Talvez você já tenha passado por esse tipo de experiência. Vocês são jovens, às vezes você está numa rodinha. Tem alguém aqui em faculdade? Muita gente. Pronto, faculdade é um ambiente maravilhoso para você falar de Bíblia. Amém? Você sabe do que eu estou falando. Você está lá no meio dos professores, tem um assunto que jogaram na mesa. Começam a falar, de repente você começa a falar do que a palavra de Deus diz. E aí todo mundo fala, eu não concordo. Aí você fala, mas que bonitinho, né, cara? Não concorda com Deus, olha lá. Hominho, poderosinho, né? Sábio. Mais sábio que o próprio Senhor, mais justo que Deus, mais amoroso que Ele. Conhece o fim de todas as coisas, é claro, é por isso que você não concorda, você não acha legal, não acha bonitinho. A gente acha que Deus é um amiguinho que tem uma opiniãozinha para dar sobre um assuntinho. Cara, Ele é o Senhor. Ele conhece o fim das coisas. Quando Ele me diz, não vá por esse caminho, é porque Ele sabe onde esse caminho vai dar. Você fala, mas esse caminho é tão legal. Cara, mas você vai morrer se você for por ele. Então eu te aconselho, eu conheço o fim. Tem um caminho melhor para você ir. A palavra de Deus me guia pela sua presença. Eu vou estar sempre com Ele. Aí Jesus termina esse texto que a gente leu dizendo, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casas, campos, filhos e filhas, por amor de mim, que não venha receber 100 vezes mais nessa vida e na vindoura. Sabe o que é isso? Ainda que eu entenda, ok, quem é a pessoa que eu mais amo? A minha mãe. Vai lá, pensa aí na sua mãe. Você obedece radicalmente a sua mãe? Confessa. Você obedece radicalmente ao seu pai? Não, mas Deus é pai. Então você está na diferença. Deus é pai, então vamos me relacionar com Deus como eu me relaciono com meu pai. Mas você obedece radicalmente ao seu pai? Você obedece radicalmente a um amigo seu? Mas de jeito nenhum. Aliás, meu amigo é tão meu amigo que eu tenho o prazer de discordar de tudo que ele falar. Você está entendendo que se a gente baseia o nosso relacionamento com Deus pelos relacionamentos que a gente tem com a nossa vida aqui, a gente vai tratar Deus como qualquer coisa. A palavra de Deus é criativa. Quando Ele me fala algo, cara, Ele está me dando um futuro. Ele está me dizendo, isso é o melhor que pode acontecer em você. É a direção que eu estou te dando. Jesus nunca disse que aquele cara ia ficar pobre. Ele falou, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você não vai perder nada, você vai dar. Perder é uma coisa, é alguém te tomar, te roubar, é o fogo queimar, é a traça corroer, é o ladrão roubar. Quando você dá, você não está perdendo nada. E mais ainda, quando você dá aquilo que Deus está te falando para dar, para quem Ele está falando para você dar, você na verdade só está transferindo os valores. Ele disse, você vai ter um tesouro no céu. Um tesouro eterno. E vem e me segue. Eu preciso aprender a me relacionar com Ele. Porque o Cristo, Ele veio para revelar o Pai. Amém? Quando aquele paralítico desce numa maca na casa onde Jesus estava ensinando fariseus em Cafarnaum, Jesus olha para o paralítico, olha a cena grotesca, o paralítico desce numa maca pelo telhado, Jesus olha para aquele cara e fala, teus pecados são perdoados. Pô, mas não é isso que o paralítico precisa, bicho, ele precisa de cura. Perdoados estão os seus pecados. Aí todo mundo começou, os fariseus, ei, quem é esse que está perdoando pecado agora? Só Deus pode perdoar pecados. Acertou, só Deus pode perdoar o pecado. Amém? Aí Jesus fala, por que vocês estão aí arrazoando dentro de vocês a respeito de perdoar pecados? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados ou levanta e anda? Aí Jesus conclui o ensino, para que vocês saibam, cara, esse é o alvo, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Eu te digo, toma a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Nessa hora o cara levantou e foi para casa correndo com a cama nas costas. E todo mundo saiu de queixo caído dizendo, hoje vimos maravilhas. Até aí ainda está travado, vimos maravilhas. O certo seria, hoje nós vimos Deus. Porque só Deus pode perdoar pecados.
É os discípulos andando no barco e Jesus vem andando por cima da água. E agora os caras estão gritando, é um fantasma. Jesus fala, não tenham medo, tem bom ânimo, sou eu. Aí Pedro diz, se és tu, aquele que eu conheço, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus fala, vem. Cara, Pedro é doido, Pedro saiu andando em cima da água, velho. Mas quando chegou perto de Jesus, ele teve medo do vento e começou a afundar. Aí Jesus imediatamente segurou ele pela mão e disse, homem de pequena fé. Cara, eu preguei sobre isso ontem, eu acho fantástico. O cara teve a maior fé que eu já vi na vida, cara. Você está num barco, num mar revolto, e você vê alguém que todo mundo está dizendo que é um fantasma, você crê que é Jesus e fala, me mandem andar em cima. Venha, e tu vai. E tu sai andando mesmo. Cara, é o cara que tem a maior fé, a mais bizarra que eu já vi. Aí Jesus pega ele pela mão e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eles voltam para o barco, o vento cessou, e foi nesse dia a primeira vez que os seus discípulos o adoraram e disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse é o alvo, é revelar que Ele é Deus. Ele não é um bom conselheiro, Ele não é um bom mestre, Ele não é o seu melhor amigo simplesmente, Ele não é o cara mais legal que andou sobre a face da terra, Ele é o próprio Deus que andou no nosso meio e está nos chamando para andar com Ele de volta. Ele nos deu a sua palavra, Ele disse, quem ouve as minhas palavras reconhece a minha voz e me segue.